Então, o que é o valuation? O valuation é um termo usado para descrever o processo de avaliação de valor de uma empresa, de um ativo financeiro ou de um projeto de investimento. O objetivo do valuation é determinar quanto vale um ativo ou uma empresa, levando em consideração os fluxos de caixas futuros esperados, né, os riscos envolvidos e a concorrência e outras variáveis relevantes. O valuation é uma técnica matemática, né, importante para os investidores, gestores de empresas e profissionais do mercado financeiro, pois permite identificar a oportunidade de investimento e fazer análises comparativas entre diferentes ativos e tomar decisões de compra ou venda de ações. Existem diversas metodologias de valuation que podem variar de acordo com o tipo de ativo avaliado e com as informações disponíveis. Algumas das principais técnicas utilizadas são análise fundamentalista, que avalia a saúde financeira e operacional da empresa, os seus concorrentes e o mercado em que atua, análise do fluxo de caixa descontado, que projeta os fluxos de caixas futuros esperados e desconta e os desconta para um valor presente ali sobre uma taxa, né? Com base em uma taxa de retorno exigida aí pelos investidores. E múltiplos de mercado, que utiliza indicadores financeiros, como o PL, o EV/EBITDA e de empresas similares para determinar o valor de uma empresa ali. Então, existem diversas metodologias de valuation, existem diversas formas de você identificar qual é o valor daquela empresa, o valor real, intrínseco, com relação ao preço de mercado. Então, o que o valuation faz? Ele é uma forma matemática que você consegue descobrir o quanto vale aquela empresa. E não necessariamente aquela empresa está sendo negociada na Bolsa de Valores pelo valor dela. Então, quando você encontra uma empresa na Bolsa que está sendo negociada abaixo do valor real dela, do valor intrínseco, né? Significa que aquela empresa pode estar sendo subavaliada, pode ter uma oportunidade. A técnica de valuation ela serve justamente para identificar qual é o valor da empresa, né? Quanto eu posso pagar pelaquela empresa, e aí você pega esse valor, esse preço e compara com o preço que o mercado está pagando na Bolsa de Valores. Justamente para você saber se aquela ação está muito cara ou se aquela ação está barata, se representa uma oportunidade. Bom, vamos aqui passar por uma técnica muito usada para nossa estratégia de dividendos, né? O que é o valuation por modelo de dividendos descontado? É um valuation que usa uma técnica aqui, né, para avaliar o valor da empresa com base no fluxo de caixa futuro gerado pelos dividendos que a empresa deve pagar aos seus acionistas. O modelo ele parte do pressuposto de que o valor de uma empresa é igual à soma dos fluxos de caixas futuros que ela deve gerar descontados a um valor presente e que esses fluxos de caixa são representados pelos dividendos esperados. Então, como que funciona a fórmula aqui? O valor intrínseco aqui da ação é dividendo esperado dividido pela taxa de retorno exigida pelo mercado menos a taxa de crescimento dos dividendos. Ou seja, o valor intrínseco da ação é igual ao dividendo esperado no próximo período dividido pela diferença entre a taxa de retorno exigida pelo mercado e a taxa de crescimento do dividendo. Então, vamos supor aí que eu tenho uma taxa de crescimento dos dividendos de 3%. E essa taxa de retorno exigida pelo mercado é o quanto eu quero ter de retorno daquela empresa. Então vamos supor que eu quero ter de retorno daquela empresa 10%, mas ela cresce 3% ao ano. Então eu tiro esses 3% dos 10%, né, ficando 7% ali, e divido o dividendo dela esperado por 7%. Perfeito? Assim eu vou saber o valor intrínseco da ação. Eu vou fazer um exercício lá mais para frente para vocês, mas por enquanto vocês peguem esse modelo de cálculo, tá? É o dividendo que eu espero receber no futuro dividido por uma taxa de desconto. O que é essa taxa de desconto? É o quanto eu quero ter de retorno da empresa, né? Menos a taxa de crescimento dela. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Para utilizar o modelo de DDM, que é o dividendos descontados, né, é necessário estimar o dividendo esperado e a taxa de crescimento dos dividendos, bem como a taxa de retorno exigida pelo mercado. Para esse tipo de investimento, né, o DDM ele é uma das técnicas mais utilizadas
para avaliar empresas que pagam dividendos. Mais importante lembrar que o modelo é baseado em premissas e estimativas, né? E que há muitas outras variáveis que podem afetar o valor de uma empresa além dos dividendos. Portanto, o DDM deve ser utilizado em conjunto com outras técnicas de valuation para se obter uma avaliação mais completa e precisa da empresa. Beleza, pessoal? Aqui, o nosso foco é o investimento em dividendos, esse é um dos valuations mais importantes com relação aos demais. Mas lembra que a gente nunca pode avaliar uma empresa só por um indicador? Aqui é mais um daqueles indicadores. Então você foi lá, analisou as demonstrações financeiras, analisou o balanço patrimonial, a DRE, o fluxo de caixa, viu que aquela empresa é uma empresa que gera valor, que tem uma margem líquida competitiva, que não está endividada. Aí você pega qual é a projeção de pagamento de dividendos dela e encontra o valor dela. Se ao juntar todas essas informações, você identificar que a empresa é boa, que a empresa não é endividada e ainda estar barata com relação ao preço dela no mercado, é hora de comprar. Você com certeza estará fazendo um bom negócio. Então repare que você tem uma gama de atividades a serem executadas para que você descubra se aquela empresa é boa para comprar ou não no momento. Bom, pessoal, Décio Bazin e o preço teto. Por que eu trouxe aqui o Décio Bazin na aula de valuation? É uma figura importante aqui, a gente vai entender o porquê. Quem foi Décio Bazin? Foi um importante investidor brasileiro e autor de diversos livros sobre investimento em ações. Ele desenvolveu uma estratégia de investimento baseada no pagamento de dividendos, que é bastante influente até hoje, né? Até nos dias de hoje. Esse livro que ele desenvolveu, né, ele demonstra isso no livro dele, Faça Fortuna com Ações. É muito interessante, sugiro, é uma boa leitura aí para vocês comprarem esse livro que vai te ajudar muito. Bom, segundo o Décio Bazin, o preço teto de ação é o preço máximo que um investidor deveria pagar por uma ação, com base em uma análise fundamentalista e em seu objetivo de obter renda através do pagamento de dividendos, né? Então, ele analisa o fundamento da empresa, vê que aquela empresa é boa, tem uma vantagem competitiva, mas ele define ali um preço máximo que ele pagaria por aquela ação. Como que ele define esse preço máximo? O quanto ele quer receber de retorno em dividendos, beleza? Então a gente vai ver na prática isso aqui, tá? Para calcular o preço teto, Bazin utilizava um modelo de Gordon, que é um modelo de valuation baseado no crescimento dos dividendos. Ele estimava o valor intrínseco da ação com base no dividendo esperado no próximo período, dividido pela diferença entre a taxa de retorno exigida pelo mercado e a taxa de crescimento dos dividendos. A partir desse valor intrínseco, Bazin aplicava um fator de segurança que variava entre 20% a 50% para chegar no preço teto da ação. Esse fator de segurança era utilizado para levar em conta incertezas e riscos que poderiam afetar o valor da ação no futuro. Assim, o preço teto de uma ação, de acordo com Décio Bazin, é o preço máximo que o investidor deveria pagar por essa ação, com base em sua análise fundamentalista e sua estratégia de investimento em ações de dividendos. Ele é calculado pelo valor intrínseco, estimado pela fórmula de Gordon, com um valor com um fator de segurança aplicado para levar em conta as incertezas e riscos. Então, repare, o Décio Bazin, ele usava a fórmula de Gordon, a fórmula que eu acabei de mencionar para vocês ali no dividendo descontado. Ele foi um investidor importante. Ele foi um dos primeiros investidores aqui a focar em dividendo no Brasil, teve ótimos resultados e influenciou muitas pessoas, como o nosso conhecido aí Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física da Bolsa Brasileira. Ele mesmo cita que segue essa estratégia, que consumiu muitas informações ali do Décio Bazin, ele mesmo indica esse livro do Décio Bazin para todo mundo, e basicamente o Barsi tem usado essa estratégia ao longo de 50 anos e saiu do absoluto zero para 4 bilhões de patrimônio no momento que eu estou gravando essa aula. Realmente é um resultado impressionante. E por que o preço teto é interessante? Porque ele te dá uma segurança de que no momento em que você estiver comprando aquela ação, você vai receber exatamente o retorno que você precisa, né? Isso te dá uma previsibilidade de retorno em dividendos, te dá uma segurança de não estar pagando muito caro por uma ação. Às vezes, pagar caro por uma ação pode prejudicar muito a sua rentabilidade ao longo dos anos. Então, esse indicador, essa fórmula de valuation, forma de cálculo é muito interessante.
Bom, então vamos aqui fazer um exercício e uma análise na prática de como funcionaria o preço teto de uma ação. Beleza? Vamos aqui para o nosso Excel e vamos lá. Eu peguei como exemplo aqui a TAE11, né? É a empresa a empresa Taesa, tá? A empresa Taesa, ela é uma empresa de energia, uma transmissora de energia, né? Amplamente conhecida aí no mercado financeiro. Você que estuda um pouquinho de bolsa de valores já deve ter escutado sobre essa empresa. Ela é uma empresa extremamente consolidada no mercado, com ótimas margens, né? E que paga constantemente bons dividendos. Então, eu peguei aqui, pessoal, no site Status Invest, tá? Depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre esses sites no momento que a gente for analisar uma empresa. Eu peguei aqui os dividendos pagos pela Taesa dos últimos 6 anos. Então vamos lá. Em 2017, ela pagou R$ 1,77 por ação. Cada TAE 11 pagou R$ 1,77 por ação em 2017. Em 2018, ela pagou R$ 2,78 por ação. Em 2019, ela pagou R$ 1,89 por ação, né? Pagou de dividendos ali. Em 2023 e 2021, em 2021, R$ 4,50, em 2022, R$ 4,85. Então, vamos colocar aqui esse indicador aqui na média. Vamos lá. Vou aqui por 2017 aqui, 2018, vou selecionar aqui, 2019, beleza, 2020, beleza, 2021 e 2022. Bom, por que eu gosto de utilizar a média aqui dos últimos 6 anos? Porque projetar crescimento de uma empresa é muito difícil, né? Você tem várias métricas ali atreladas, né? Realmente você tem que conhecer muito bem a empresa, e isso é interessante, mas se você faz uma média do que ela já pagou e calcula o preço teto por essa média, você tem uma segurança melhor de que do jeito que a empresa está hoje, como ela se comporta hoje, quanto é o máximo que eu posso pagar por ela. Então, eu gosto de fazer pela média, né? Obviamente a gente pode até projetar aqui um crescimento nos dividendos, mas se você fizer pela média, você vai estar sendo mais conservador. E na bolsa de valores, quanto mais conservador você for nos seus cálculos de valuation, melhor. Beleza? Então, pessoal, qual foi a média de dividendos pagos aqui nesse período? A média de dividendos pagos foi de R$ 3,17. Beleza, R$ 3,17. Vamos aplicar agora a fórmula do preço teto? Bom, se você ver muito bem ali nos livros do Décio Bazin, o próprio Barsi, eles mencionam que o retorno exigido do mercado, né, que é o retorno do mercado menos a taxa de crescimento, em ambos os cenários ali, considerando o crescimento do PIB, considerando a situação financeira do país, a inflação, eles chegaram em que um indicador aqui de 6%, que 6% seria o ideal, um retorno mínimo que o investidor deveria exigir pelos seus investimentos. Dá mais ou menos aí 0,5% ao mês, né, de retorno. Isso é o mínimo, pessoal. Lembrando que as ações, as empresas, elas podem dar um retorno muito superior. Só que você já está calculando aqui o mínimo, né? Você precisa saber, pelo menos, ao investir naquela empresa, qual é o mínimo que eu espero? Pelo menos 0,5% ao mês, né? E eu preciso ter essa segurança aqui para não pagar muito caro pela empresa e ter um retorno menor que 6% ao ano, né? Que é dar 0,5% ao mês. Então, beleza. Já que o meu mínimo é 6%, qual é o meu preço teto? Lembra da fórmula lá? Que é média de dividendos, né? O quanto eu espero de receber de dividendos, dividido pelo meu retorno. Então, eu vou pegar aqui a média e vou dividir pelo meu retorno sobre investimento. R$ 53,00. Bom, hoje a ação da Taesa está sendo negociada a R$ 38,00. Significa o quê, pessoal? Significa, vou até colocar aqui, ó. Tá? 11 dia
Bom, como estou gravando no final de semana, foi o fechamento do dia 16 do 6. 16 do 6. Beleza. Então, significa que eu tenho um upside, né? Eu vou dividir 38 por 52. Eu tenho ali um upside de 70%. O que é o upside, pessoal? É o quanto eu posso ter ainda de retorno, de margem com relação ao meu preço teto. Significa que até R$ 52 eu ainda posso comprar a Taesa e receber 6% de retorno sobre o meu investimento. Então, se eu comprei ali R$ 10.000, eu vou ter ali R$ 600 de retorno no ano. Perfeito? Bom, 6% de retorno é o que a gente calcula aqui como ideal. Então você viu aqui que, de acordo com a média, o meu preço teto ficou a R$ 52. Beleza. O Décio Bazin, ele ainda aplica um fator de segurança de 20%, né? Então vamos colocar aqui, ó, fator, deixa eu inserir mais uma linha aqui, né? Colocar mais uma aqui. Vamos lá, fator de segurança. Fator de segurança. Então, ele aplica 20%, tá? Então, 100% menos 20% significa que eu vou multiplicar o preço teto dessa ação por 80%. Então, eu vou fazer isso aqui vezes 0,8. 42,22. Beleza, pessoal? Então, ó, repare aqui que os meus mesmos 38 aqui, meu upside aqui agora caiu para... deixa eu fazer aqui, ó, é igual esse dividido por esse. Beleza? Menos 1. Então, ó, meu upside aqui no caso 1 é 39% e no caso 2 é 11%, né? Significa que eu estou comprando a ação 11% mais barata do que ela de fato vale. E no primeiro ponto aqui, 39%. Repare que essa margem de fator de segurança aqui é justamente para você ter uma segurança ainda maior de não estar pagando caro. E mesmo aplicando esse fator de segurança, você repare que a empresa ainda está renegociando com desconto. Perfeito? Bom, e agora, se você quiser ser mais conservador ainda que esse fator de segurança, vamos analisar um pouco o resultado aqui da empresa, os dividendos que ela pagou. Você viu que ela pagou em 2017 1,77, pagou em 2018 2,78, em 2019 1,89, e aí 2020 3,21, e aí 2021 4,50 e 2022 4,85. Repare que tem uma diferença aqui, nos últimos 2 anos ela pagou um valor muito maior com relação aos demais, né? Por quê? Lembra que eu falei que você precisa conhecer a empresa? Que você precisa olhar os resultados, olhar as demonstrações financeiras? Não basta só fazer um cálculo simples aqui de preço-teto. Você precisa conhecer a empresa para dar inputs e fazer uma análise melhor, cada vez melhor, do seu valuation. Então, o que aconteceu com a Taesa em finalzinho de 2020 para 2021 e 2022? As receitas da empresa, Taesa, são correlacionadas ao IGPM. As receitas dela são corrigidas pelo IGPM. E a gente teve um avanço dessa taxa de IGPM muito expressivo nos anos de 2021 e 2022. Foi um crescimento atípico do IGPM. Então, empresas que tinham receita atreladas ao IGPM receberam um fluxo de caixa muito maior do que o normal. Então, não é saudável a gente identificar, a gente considerar que esse fluxo se repetirá no futuro. Então, o que você precisa fazer? Você precisa expurgar esses efeitos para que você faça uma análise mais conservadora. Entendeu? Por isso que você precisa conhecer a empresa. Eu conhecendo a Taesa, eu sei que esses dividendos aqui talvez não sejam recorrentes. Tudo bem, ela pode crescer a sua receita no futuro, mas hoje eu sei que isso aqui não é recorrente. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma média expurgada. Então vamos lá, eu vou fazer uma média, retirando o ano de 2021 e 2022, chegando num valor médio aqui de dividendo esperado de R$ 2,41.
Beleza, agora qual que é o meu preço teto? Meu preço teto vai ser o meu dividendo médio expurgado aqui, dividido pelo meu retorno esperado. Viu, pessoal? Olha como mudou bastante, R$40. Isso significa que, anteriormente, considerando os resultados atípicos, eu tinha um preço teto de R$ 52,78. Agora, hoje, eu tenho aqui um preço médio expurgado de R$40. Muito mais conservador e, na minha opinião, esse é o número que você precisaria usar na Taesa. Então, hoje, a Taesa, ela está negociada a R$38, né? Então, você tem um upside aqui, né? Uma margem de segurança de 6%. Beleza? Ela está bem próxima ali do seu preço teto, tá? Mas, como eu disse, se está abaixo do preço teto, ainda é uma oportunidade. Obviamente que quando você for montar uma carteira, você precisa calcular o preço teto de todas as ações que você tem na carteira no momento. Bom, obviamente aí você precisa calcular o preço teto de todas as ações da sua carteira para saber ali no momento dos seus aportes qual a melhor oportunidade ali do momento. Quanto maior essa margem de segurança, né? Não vou colocar upside aqui não, gente. É margem de segurança. Margem de segurança aqui, ó. Alterei pra gente colocar. Beleza. Quanto maior a margem de segurança, melhor. Então você vai calcular o preço teto de todas as ações que você tem em carteira ou todas as ações que você pretende comprar e saber ali qual está com uma margem maior num determinado momento. Beleza, pessoal? Bom, acho que é isso. Foi a aula de valuation. Acho que para quem investe em dividendos, esse valuation para mim é o melhor, porque você não está visando uma rentabilidade, né? Nossa estratégia não visa que você compre uma ação e vá vender ela mais tarde mais cara. Ela visa que você receba dividendos, receba renda passivas eternamente. A intenção é que você nunca venda a ação. Obviamente, se ela perder resultado, se ela parar de pagar os 6% que você espera, você vai ter que vender ela e comprar uma que esteja de acordo com o seu valuation aqui, de acordo com o seu retorno esperado. Então, fazer esse valuation por dividendos, pelo preço teto ali do Décio Bazin, ele te traz uma segurança de que você pode comprar aquela ação e ficar recebendo o retorno que você espera. Então, na minha opinião, esse aqui é o valuation ideal que você deveria utilizar para fazer a compra dos seus investimentos. Novamente, você não pode simplesmente só pegar esses dividendos aqui e fazer esse cálculo e comprar a ação. Lembra que a gente passou por toda uma análise financeira da empresa, os resultados da empresa, onde aquela empresa está atuando. Você conhecer a empresa faz com que você faça um valuation mais atrativo. Eu conhecendo a Taesa aqui, eu sei que os R$4,50 e os R$4,85 demonstrados no nosso exercício foram resultados atípicos. Então eu excluí esse resultado e fiz uma média mais conservadora. E com isso eu encontrei um preço teto mais adequado. Isso faz com que eu possa pagar um preço justo na Taesa sem me prejudicar, sem estar pagando um valor muito caro. Beleza, pessoal? Esse foi o módulo de valuation. Espero que vocês tenham entendido. Leiam a apostila, façam os exercícios, volte às aulas caso precisem, porque realmente é uma aula muito importante e interessante para o investidor. Tamo junto e até a próxima.